Olá pessoal, tudo bem? Aqui Pastor Carlos Martins. Nossa leitura de hoje, dia 5 de janeiro de 2023, está no livro do Gênesis, capítulos 13 ao 16. O capítulo 13 começa já com uma lição muito especial para nós. Abraão andava ao lado de Ló, Ló andava ao lado de Abraão. E à medida que Abraão enriquecia, Ló também enriquecia. Diz o texto que eles ficaram tão ricos que a terra onde eles habitavam, não comportava de maneira satisfatória o gado de um e o gado do outro. Então eles necessitavam se separar. É interessante notar que mesmo Ló andando ao lado de Abraão, ele enriqueceu como Abraão, ele tinha gado e posses assim como Abraão, mas ele não absorveu o principal conceito de Abraão, que é temor a Deus. Diz o texto que Abraão estivera ali e no lugar onde ele antes tinha edificado um altar ao Senhor. Na nossa vida a gente precisa ter momentos, a gente precisa primeiro viver uma vida na presença do Senhor, mas existem momentos da nossa vida que são marcos, e esses marcos devem ser, desculpa usar assim, mas marcados pela presença de Deus de maneira ainda mais específica, ainda mais especial na nossa vida. Eu imagino que se você olhar para a sua história, você vai ver momentos em que você precisou muito da ajuda de Deus, e se não fosse Deus se manifestar na tua vida, isso é um marco da tua relação com Deus. A sequência do texto diz que Abraão e Ló se separam, e lá no versículo 14 diz: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha o lugar onde estás. Olha, existem coisas na nossa vida que só vão acontecer quando eu e você nos separarmos daquela pessoa que nos leva para trás. Não estou falando do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Não, isso é uma aliança que precisa ser preservada, valorizada, precisa ser alimentada, corrigida, ajustada. Não existe nenhum casamento perfeito e nem relação pais e filhos perfeita, mas a gente tem ferramentas, boas ferramentas para crescer em cada uma dessas áreas da nossa vida. Mas perceba que Abraão só recebeu a revelação, a direção de Deus, essa orientação: levanta agora os teus olhos para que você veja onde você está, o lugar que eu vou te dar, quando ele se separa de Ló. Tem certos momentos da nossa vida, certas pessoas que não dá para andar ao lado, não dá. Depois, ainda assim, mesmo ele se dividindo, se separando, Ló continua dando trabalho, porque ele vai para um lugar onde a iniquidade era grande. Ele é então capturado e Abraão tem novamente que voltar para buscar, para resgatar. Abraão reúne um grupo de homens para então resgatar seu sobrinho Ló. No capítulo 14 ainda, Abraão dizima, oferta a Melquisedeque. É tremendo esse texto. Melquisedeque representa Deus nessa hora, representa alguém que não tinha começo e nem fim, assim como Deus, que é o Criador. Então, dizimar, ofertar, está antes da lei propriamente dita. A lei só veio depois com Moisés. Então, dizimar é um princípio, é um conceito, é chamar Deus para ser participante da nossa vida financeira, demonstrar através da nossa obediência, através da nossa gratidão, o amor a Deus, ou através do nosso amor a Deus, demonstrar gratidão. Seja como você quiser, mas tem esse significado. Capítulo 15, Abraão está meio tristinho, Abraão está preocupado porque ele não teve um filho ainda gerado por ele mesmo, então ele considera que estava sob uma maldição e que Eliezer, o seu ajudante, o seu auxiliar, seria então o herdeiro da sua casa. Deus corrige, refaz, reforça o pacto
com Abraão, dizendo que não, seria alguém gerado a partir de Abraão. E aí, no capítulo 16, entra quem? Sara, com uma ideia maravilhosa, aquela ideia perfeita, assim, vou ajudar a Deus, porque Deus não sabe o que está fazendo, Deus não conhece minha condição, nem a condição de Abraão, que está velho, de Abrão, que está velho, então é melhor eu dar uma forcinha para Deus. E ela faz aquela sugestão maravilhosa, e Abraão, de bobinho, né? Ele cai, e aí ele aceita aquela sugestão, se deita com Agar e gera Ismael, e depois Sara ainda colhe os frutos dessa ideia tão sobrenatural, tão maravilhosamente terrível de ruim. Agar então começa a humilhar, começa a perturbar, a incomodar Sarai, e numa briga entre as duas, numa discussão, melhor dizendo, Agar foge, mas o anjo traz ela de volta para que ela pudesse ela ainda tinha algo ainda para aprender junto com Sarai. E Deus confirma que era a partir dele e da maneira que ele havia planejado, projetado, que Deus faria com que Abraão se tornasse então uma grande nação e fosse então o abençoador, o pai da fé da nação de Israel e da igreja. Por isso Deus fala para ele: você olha para as estrelas do céu, se pode contar. Estava apontando para a igreja, que é Israel espiritual, e a areia do mar. Estava apontando para a nação de Israel, a areia da praia do mar. Estava apontando então para a nação de Israel, que era algo assim palpável, né? Algo físico aqui na terra. Eu oro nesse dia, pedindo que o Senhor te dê sabedoria e graça para que você saiba esperar o tempo das coisas prometidas por Deus acontecerem na sua vida. Que você, que eu não sou diferente, nós possamos então evitar a possibilidade de tentar dar uma ajudinha para Deus. Na boa, Deus não precisa da minha e nem da sua ajuda. Ele sabe o que fazer, como fazer, quando fazer, ele conhece o método, ele sabe o caminho, ele sabe como realizar aquilo que ele prometeu. Afinal de contas, ele é fiel, justo e o Todo-Poderoso. Deus te abençoe, confie no Senhor e permita que ele cumpra tudo aquilo que ele te prometeu, sem que você atrapalhe, tentando dar uma ajudinha. Fica na paz. Um abraço.